No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. É um prazer falar com os irmãos mais uma vez nesta manhã, né? O programa é gravado Minuto da Unicidade pela manhã, nesta manhã de quinta-feira. Para você que ouve pela rádio, já à noite, no caso, uma boa noite. Você que ouve à tarde, boa tarde. Seja todo mundo bem-vindo ao Minuto da Unicidade. Vou continuar falando um pouquinho do profeta Isaías, como nós falávamos na terça-feira de Isaías 9:6. Depois você vai lá no YouTube e você vê o último vídeo, né? Falando sobre este assunto. Bom, o monoteísmo, o que é o monoteísmo? Qual é a versão, ou melhor, a definição da palavra monoteísmo? A própria etimologia da palavra, para quem entende um pouquinho de grego, né? A palavra monos significa um, tel significa Deus. Então, um Deus único, um só Deus, monoteísmo. A crença numa única divindade, num único Deus. As três religiões, as três maiores religiões do planeta, elas são consideradas, né, como religiões monoteístas. Quais são? Judaísmo, o Islã e o cristianismo. São as três religiões, as maiores do planeta. Dito isto, nós temos aqui que considerar os textos bíblicos. E aí nós temos os conceitos teológicos que definem como que se trata, ou como é, ou pelo menos tenta nos ensinar, ou nos explicar, vamos dizer assim, como que é o monoteísmo ao certo. Então os conceitos são variados. O monoteísmo, ele não é um monoteísmo fechado, né? Ele é aberto a várias definições, vários segmentos teológicos dessas três religiões para explicar como que funciona esse monoteísmo. Vamos para o monoteísmo que a gente conhece, que é o monoteísmo bíblico, né? Um só Deus. E o que diz Isaías? Isaías concorda com isso. O profeta Isaías, aqui Deus usa os lábios de Isaías, esse Deus único, usa os lábios de Isaías para dizer o seguinte: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. Verso 5 de Isaías 45. Verso 6, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Então veja aqui um texto, né? Uma passagem. Deus está falando para Israel, para a nação de Israel, que vivia, a bem da verdade, se deixando levar pelos conceitos teológicos das outras nações. E vivia se enamorando dos outros deuses, vira e mexe, né? Que isso, Tony? Você está falando agora? Claro, se Deus envia um profeta para advertir severamente o seu povo, veja que Isaías não foi enviado lá para o Egito, Isaías não foi enviado para profetizar para a Arábia Saudita, Isaías não foi enviado para profetizar lá para a Índia, né? Que as pessoas costumam falar: mas você está pregando para crente, vai pregar para quem não é crente, você tem que pregar para quem não conhece, você vai pregar para quem conhece? Ora, faça-me o favor. Essa resposta, essa palavra é uma palavra totalmente ignorante, porque os profetas, ignorante do ponto de vista das escrituras, porque ignora as escrituras, porque os profetas foram enviados em tese para quem já conhecia. Jesus, quando discursava no templo, debatia com aquelas autoridades, ele estava falando para quem, em tese, conhecia. É ou não é? Você vai dizer lá que os sacerdotes não conhecia, que os sumos sacerdotes não conhecia? Ele está falando para quem conhecia. Então, Tony, você tem que falar para quem não conhece, você tem que ir lá na roda de pagode. Aqueles caras que estão na roda de pagode estão nem aí para Deus. Nem aí.
Ah, você tem que chegar lá num show. Eu acho uma perca de tempo você chegar lá num evento, no carnaval. Vamos pregar aqui no carnaval. Faça-me um favor. Ou você acha que aqueles que estão lá sambando, ninguém nunca ouviu falar de Deus? Então vou querer saber de tudo, menos de Deus. Ah, mas sempre tem alguém ali decepcionado, chorando. Quem está ali decepcionado, chorando, se decepcionou com alguma coisa, sabe aonde procurar saída para o seu problema. Não precisa... Não estou dizendo que não precisa evangelizar, espero que você não tire de contexto. Estou falando que quem está numa festa, ele quer curtir a festa dele lá. Agora, uma pessoa que está com o coração quebrantado, procurando por Deus, ela vai te encontrar, Deus vai te levar até ela, você pode ficar tranquilo. Eu falo por experiência própria. Os profetas foram enviados para o povo de Deus. Jesus, quando mandou pregar, falou, começa por Jerusalém. Ué, mas Jerusalém não conhecia Deus? Começa por Jerusalém, por Samaria, aí depois você vai pregar para quem quem não conhece, para quem não sabe, é por último. Primeiro para quem conhece. Por que eu estou falando isso? Estamos falando de uma nação monoteísta recebendo ali a reconfirmação desse monoteísmo que estava sendo deixado de lado. E ele diz, vocês têm que saber, para que se saiba que desde o nascente do sol até o pôr, quer dizer, embaixo onde o sol nasce e morre, ele cobre a terra toda, né? Do seu percurso durante o dia ele passa por cima da terra. Do nascente até o pôr, o planeta todo precisa saber que eu, Jeová, sou o Senhor e não há outro. E aí entra a coerência, a incoerência da doutrina trinitária. Por quê? Veja bem, se Jesus é o Senhor, como nós falamos e conhecemos de cor e salteado, né? Se Jesus é o Senhor, Jeová também é o Senhor. E se são pessoas distintas, separadas, e é aí que eu quero que você pense. Então nós temos obrigatoriamente dois senhores. É ou não é? Seja sincero, se Jeová, o Pai, é um Senhor, que assim a Bíblia diz que Jeová, o Pai, é Senhor. O próprio Jeová está falando aqui, ó, eu sou o Senhor e não há outro Senhor. Não está falando só para a terra, só para nós. Vocês não podem ter outro Senhor, não tem outro. E Jesus é o Senhor. Paulo não diz, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor, mas você está entendendo? E aí nós estamos trazendo esse assunto que é muito importante e a palavra de Deus, ela não, isso aqui foi dito lá para os tempos, não serve para os nossos dias. Quem disse? A palavra de Deus é atual. Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passam. Elas estão atualizadíssimas. Você pega os ensinamentos do Senhor Jesus, todas as lições, inclusive livros e mais livros foram escritos dele, avaliando ele do ponto de vista psicológico, como psicólogo, né? Como mestre, porque tem ensinamentos atuais. O Sermão da Montanha é atual até hoje, não perdeu valor em absolutamente nada. Seus ensinamentos, suas parábolas são atualizadíssimas. Embora utilizaram de algumas questões, alguns termos daquela época, mas a essência das parábolas do Cristo é a mesma. Não mudou, não se perdeu. Então a gente continua falando para o povo que em tese conhece, falando a verdade. Que monoteísmo é esse que ele se torna, em algum momento da história, pega o monoteísmo, né? A Shema Israel, a crença num Deus só, e divide em três partes, em três pessoas, ou numa tríade. Não fecha. Esse monoteísmo trinitário, ele não encontra respaldo nas Escrituras. Ponto. Não é porque a teologia se perdeu no linguajar de Cristo ou nos termos, né, que são usados, ou nas interrogações, né, que não se teve respostas nas Escrituras, no Novo Testamento, melhor dizendo, que o monoteísmo deixou de ser monoteísmo, ou pelo menos que o monoteísmo foi corrompido, se tornando um triteísmo, que é, a bem da verdade, o que se faz aí, né? Infelizmente.
E a gente está sempre chamando a atenção. É claro que o Minuto da Unicidade ele não é suficiente para dissecar o assunto, para esmiuçar o assunto, para trazer uma aula, e até porque você está ouvindo aí pelo rádio, está ouvindo no carro, está ouvindo em casa, mas o Senhor Jesus, ele deixou uma palavra aqui que eu vou falar rapidinho para terminar. João 8, um versículo que eu gosto muito, verso 43, que diz: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Pergunta de retórica que o Senhor Jesus faz para os líderes religiosos, os principais líderes religiosos da sua época. Isso aqui é um debate. Esta palavra de Jesus se deu num debate. Olha aí, outros que dizem que não se pode debater. Foi num debate defendendo a sua divindade. E nesse debate de João 8, eles pegam pedra para matá-lo. Lá pelo versículo 58, né, um pouco antes, ele diz: você não tem 50 anos, como você viu Abraão? Ele diz: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Um pouco antes, na discussão, ele já estava falando a realidade para eles. Vocês não entendem a minha linguagem porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então, a linguagem de Cristo, os principais estudiosos precisam tomar muito cuidado com a linguagem, o linguajar, o estilo de falar, a forma como ele fala. Ela alcança os pequeninos. Os pequeninos conseguem entender, mas os sábios e entendidos, talvez por seu excesso de conhecimento, excesso de erudição, acabam ficando por de fora de compreender uma linguagem, em tese, uma linguagem simples e objetiva, porém que se torna complexa para os eruditos e, por ser tão complexa, acaba rejeitando. Foi o que aconteceu nos tempos do Senhor Jesus. É claro, isso tudo foi profetizado, isso tudo já havia sido falado que assim seria, como o próprio Isaías fala, né? Quem deu crédito na nossa pregação? A quem foi estendido o braço do Senhor? Eles rejeitaram. Isso foi bom, porque chegou a graça a todos nós, foi plano também, mas a gente está aqui para poder compartilhar essas maravilhas com você. Eu vou ficando por aqui, você que está na rádio, sejam abençoados, vamos a um louvor e nós voltaremos amanhã. Minuto da Unicidade.